Vamos lá, queridos, hoje eu quero tratar sobre um assunto assim, que ele tem sido tema aqui da quarta-feira, inclusive a partir da semana que vem nós já estamos em setembro, não é isso? Não, semana que vem é 31 ainda, perdão, na outra semana nós vamos entrar no quarta-feira de libertação, então nós vamos fazer 4 semanas em setembro, são 4 quartas-feiras em que a gente vai tratar a respeito de libertação. Então você pode trazer os cativos, pode trazer aqueles que estão passando por situações mesmo de prisão espiritual, de perseguição espiritual, gente que vê vultos, que entra no culto, sente fortes dores de cabeça, sente pontadas no estômago, essas pessoas que não têm um diagnóstico médico bem estabelecido, que você vê que existe uma perseguição, uma repetição de sintomas na família, esse tipo de gente que eu quero que você traga a partir de setembro. Serão 4 quartas-feiras em que a gente vai ter o quarta-feira de libertação. Você é o nosso convidado. Quero falar hoje sobre guerra e sobre paz, amém? O que a Bíblia fala sobre isso? Tem muita gente que pensa que o soldado ele só sabe fazer guerra. Isso não é verdade. Você é formado para manter a paz. Existe um ditado antigo: se queres a paz, prepare-te para a guerra. O coração do homem é um coração inclinado para o mal desde a sua meninice. É isso que a Bíblia diz em Gênesis, capítulo número 6. Em Gênesis, capítulo número 3, o homem peca, e no capítulo número 4, o próprio irmão mata o irmão. Caim, ele mata Abel. E você vai ver assim, na Escritura Sagrada, um rastro de sangue. Você vai encontrar o tempo todo povos sendo oprimidos, povos sendo opressores, povos fazendo paz, povos fazendo guerra. A própria história da humanidade é uma história recente. Eu cito para vocês alguns tratados de paz que são assim muito famosos no século XIX, no século XX. Tratado de Versalhes, Paz de Westfália. Existem uma maneira, o homem tem uma maneira de construir, de costurar a paz depois que as pessoas se esgotam da guerra. Para você ter uma ideia, dentro da visão histórica, nós tivemos uma guerra mundial e uma segunda guerra mundial, né? Dentro da visão militar, nós não tivemos isso. A gente teve uma guerra só. A primeira e a segunda guerra mundial, na verdade, fizeram parte de uma guerra só. Só que eles lutam de 1914 a 1918, eles não têm mais força para lutar. É como se o gongo batesse e fosse um intervalo entre uma guerra e outra, e eles retomam essa guerra depois, lá pelos meados, no final de 1930. Então eles começam em 1939 de novo a mexer nos tabuleiros da guerra, até que sim, a Segunda Guerra acaba no teatro de guerra europeu, quando as nações do eixo são derrotadas ali em Berlim, e também os japoneses são derrotados em Hiroshima e Nagasaki com as bombas atômicas. Então, não fique pensando assim que o tempo é só de guerra, mas tem gente que só vive em guerra. A vida da pessoa é uma vida em constante guerra, em constante confusão. A palavra de Deus diz que o coração do homem está em guerra contra Deus. Se Jesus não entra na vida do homem para pacificar isso, para pacificar as relações, Jesus ele veio para restaurar a relação entre o Pai que está no céu e nós que somos filhos de Deus. Jesus ele veio para pacificar a história entre homens e homens. Existem lares, existem famílias que experimentam verdadeiras guerras entre irmãos, entre pai e filho, entre sogro e genro, entre sogra e nora, entre primo e tia, enfim. A guerra está dentro do coração do homem. Aliás, Isaías 55, o profeta diz: no coração do ímpio não há paz, diz o Senhor. O ímpio, gente, ele não tem paz. Ele corre atrás de uma pacificação da vida dele, da mente dele, do coração dele, da alma dele, e ele não consegue alcançar sem Jesus. É por isso que haverá um tempo, a Bíblia fala sobre um período de tempo, de 3 anos e meio, no meio de um período chamado, no livro do Apocalipse, em outras passagens também no livro de Daniel, 3 anos e meio de uma paz sem Cristo. Então, haverá um tempo de paz na terra sem Jesus. É uma paz falsificada, comprada a preço de dinheiro, comprada a preço de sedução. Mas esse tempo de paz vai se encerrar
quando se levantar um homem chamado de anticristo. A Bíblia fala sobre isso, não é o assunto de hoje. Hoje eu quero tratar a respeito de um rei que construiu uma paz e trazer para a gente aquilo que a Bíblia fala sobre, para que a nossa própria vida seja uma vida de paz. Diz assim: Asa saiu para enfrentá-lo, era o nome do rei, o rei Asa. E eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Mares. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra este imenso exército. Nós nos sentimos como Asa aqui, a história ela é literal, há um exército etíope aqui, absurdamente numeroso, são milhões de soldados que estão invadindo. Você sabe que a Etiópia fica ali naquele chifre da África, eles sobem contra Israel, passando pelo Egito, passando pelo Sinai, entrando, cruzando ali o deserto, e eles vão então atacar Israel, uma nação riquíssima. Hoje você olha para a Etiópia e fala, não, a Etiópia é um país do terceiro mundo, é um país subdesenvolvido, é um país, enfim, é um país pobre, mas naquele tempo a Etiópia era a segunda nação mais poderosa e mais rica da face da terra. Há um etíope muito famoso que se encontra com o evangelista Filipe. Filipe então é levado pelo Espírito em Atos capítulo 8, ele se encontra com esse tesoureiro da rainha de Candace. Ele era o Paulo Guedes, o ministro da Fazenda, comparando os dias de hoje no nosso país, da rainha de Candace. Ele tinha vindo para adorar a Deus na Páscoa, na festa da Páscoa, e então Filipe, o evangelista, vai batizar ele. A famosa passagem, Atos 8, quando ele diz assim: eis aqui a água, o que impede de eu ser batizado? E Filipe diz: olha, é lícito se tu crês de todo o coração. Então eles são batizados, descem as águas e são batizados. A Etiópia então é uma nação que tem uma reputação muito forte naquele tempo, apesar de que hoje ela não aparecer dentro dessas colunas internacionais de notícias, mas naquele tempo tinha. E ela se levanta contra Israel, mas não se levanta de qualquer maneira, é uma nação assim muito forte. Então, quando você olha aqui, eu estava orando por algumas pessoas, e alguém falou: pastor, ora pela minha enfermidade, ora pela minha situação financeira, ora pela situação da minha família. Essas são áreas de desequilíbrio na nossa vida. São áreas que, quando você é atingido, quando você é ameaçado, você se sente desequilibrado. É o que a gente chama de centro de gravidade. Então, todo objeto que vem na sua mão, ele tem um centro de gravidade. É por isso que o malabarista, ele consegue equilibrar a coisa. Como é que ele consegue equilibrar? Porque ele aprende onde está o centro de gravidade de um determinado objeto. Ou seja, é aquela área que ele não equilibra. Então, eu pego aqui essa ponteira laser que está na minha mão. Olha, eu vou achar o centro de gravidade. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ela fica mais para a minha direita, mais para a esquerda de vocês. E menos para a minha esquerda, porque o centro de gravidade mantém ela equilibrado. Se eu mexer um pouquinho, ela cai. Então, o que significa isso? Existem pontos nefrálgicos que, se você for atingido, você cai de joelhos. Por exemplo, numa guerra, o que o inimigo tenta atacar? A tua vida financeira, a tua infraestrutura, tenta atacar as tuas emoções, ela tenta tirar a capacidade que você tem de reagir, ela tenta tirar de você o governo. Vou dar um exemplo prático para vocês aqui. Em 2001, 11 de setembro de 2001, um sujeito chamado Bin Laden, já morreu, ele pegou os próprios instrumentos do poder aeroespacial americano e jogou contra os Estados Unidos. Ou seja, ele sequestrou alguns Boeings, alguns aviões, e jogou sobre as duas torres gêmeas. Ele atacou o Pentágono e dizem que havia um outro avião que ia sendo jogado sobre a Casa Branca, sobre o Capitólio. O que ele faz ali? Ele ataca os centros de gravidade. Quando ele atinge as torres gêmeas, ele faz com que a economia americana seja
ou entre em colapso. Há uma grande crise que vai atingir economicamente os Estados Unidos. Quando ele pega um avião e joga no Pentágono, e eu fui no Pentágono, na época eu ainda estava nativo, fui visitar uma das áreas que eu entrei, você não consegue entrar em tudo, mas você vai ser, tinha lá um pedaço de ferro retorcido, com concreto, um negócio esquisito. E aí o soldado, na verdade o graduado que estava nos acompanhando, ele falou assim, alguém perguntou, o que é isso? Ele falou, isso aqui é um pedaço do avião que a gente deixou aqui. E aí alguém perguntou para ele assim, mas por que vocês deixaram aqui? Porque isso que eles fizeram não tem perdão. Então a gente passa por tudo aqui, é um livro, uma capela, e na época eu tinha recém sido ordenado pastor, pediram para eu fazer uma oração, uma capela com 2 livros de acrílico transparente, com a foto de todo mundo que trabalhava no Pentágono e que morreu nesse ataque, onde o avião foi jogado contra o Pentágono. Então, eles mexeram o quê? Com poder de reação quando você ataca o cérebro da defesa americana, do ataque americano, que está situado aonde? No Pentágono americano. É ali que os generais se reúnem para construir a defesa ou o ataque americano. Eles tiram a vontade de guerrear, eles colocaram uma nação inteira sem usar um fuzil, sem usar uma arma, eles usaram os próprios aviões para colocar uma nação com medo. O americano ficou apavorado. E na época que eu fui lá, eles estavam ainda muito feridos a respeito dessa situação. Então existe uma maneira de que a vida faz com que a gente fique de joelhos. E aqui o rei Asa, ele está sendo ameaçado, ele se prepara para uma guerra que ele não pode vencer. Ele se prepara para uma guerra e ele fala assim, ó, eu não tenho como vencer isso. Às vezes você encontra uma situação na sua vida, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida familiar, seja no relacionamento que você tem, seja na sua vida, que você fala assim, eu não tenho como resolver isso. Eu não tenho como pagar essa conta. Eu não tenho como enfrentar esse problema. Você recebe um diagnóstico que é incurável, você fala, e agora? Como é que eu resolvo isso na minha vida? Isso traz o quê? Medo. Mas aí a Asa, apesar desses inimigos que são imensos, encerra aqui o texto dizendo assim, em teu nome viemos contra esse imenso exército. Quando é que a gente experimenta o milagre, gente? Quando? Quando a gente não tem mais saída. A pessoa não vive de milagres. Você não vive de milagres. Quando é que o milagre acontece? Quando você não tem mais perspectiva humana, quando você não tem mais força humana, quando você não tem mais inteligência humana, quando a ciência falha, quando a tecnologia ela não tem resposta. E agora? Agora eu vou buscar o Senhor. Quando a gente fala sobre guerra e paz, eu quero que você entenda que o fato de você ser crente não significa que você está isento de passar por esse tipo de problema. O inimigo não vai ficar olhando para a sua vida. Eu preguei sobre isso no domingo à noite e vai ficar batendo palma para as tuas vitórias. Ele ataca a gente fiel. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor. Ele não fez o que era bom diante dos homens. Ele tinha uma vida com Deus que agradava a Deus. O seu Deus, porque aboliu os altares de deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas, cortou os postes, ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Maressa. Muita gente pergunta, pastor, mas a minha vida antes era melhor. Mas a minha vida antes, aqui, o povo de Israel está mergulhado na idolatria. Eles levantavam postes ídolos. O que era um poste ídolo? É o que a própria Bíblia diz, é um poste que lá em cima era adorado uma estátua, uma imagem que representava um Deus, um falso Deus. Esse homem, ele vai acabar com o culto pagão dentro de Israel, ele vai retirar toda a idolatria, ele vai dizer o seguinte, nós agora vamos buscar ao Senhor, e não a esses deuses. E quando tudo
Ele faz o que é bom aos olhos do Senhor, e ele sofre o quê? Ele sofre uma punição. Que punição é essa? Se levanta um etíope, esse homem chamado Zerá, contra ele, mas ele não veio com 2 amigos ali, com um pedaço de pau, com um pedaço de pedra, ele vem com um exército ainda carregado com carros de guerra. Então, uma coisa que você precisa entender é o seguinte, que a vida do crente, ela não é moleza, ela nunca foi moleza e nunca será moleza. Alguns problemas nós mesmos arranjamos para a gente, e outros problemas o inimigo faz questão de afrontar a gente. Então, isso não significa que você deixou de ser crente, e não significa que Deus está zangado com você. O que o texto de 2 Crônicas 14 diz é que ele era bom aos olhos de Deus. Ele fez o que era reto aos olhos de Deus. E mesmo assim, ele estava sendo perseguido. Então, o inimigo não vai ficar quietinho porque você, e também não vai ficar quietinho se você ficar em pecado. Ele vai só bater palma para você. Mas se você andar com o Senhor, ele vai arrumar uma trama, ele vai arrumar um jeito de desestabilizar você. O inimigo não fica pensando que é um sujeito fraquinho, não. O inimigo forte e poderoso, como vai sofrer a nação que fica à margem dos rios da Etiópia? Olha os etíopes aqui. A terra onde se ouve um zumbido de insetos. Esse país nos manda os seus mensageiros que descem o rio Nilo em barcos feitos de junco, mensageiros velozes. Espera a próxima maratona do Rio de Janeiro. Sabe aquela maratona de São Paulo que acontece no dia 1º de janeiro ou dia 31 de dezembro? Vai ver quem vai ganhar. Eu já vou dizer para você, vai ser um etíope que vai ganhar. Vai ser um queniano, que é do lado. O Quênia, você sabe que é o mesmo povo, é a mesma nação que está do lado. Pensa um povo que parece que tem um pé, gente, tem uma perna que ele vai lá na frente, assim, ó, lá. Ele vai deixando os adversários para trás. Eles são o quê, gente? Guerreiros velozes. Voltem para casa, voltem para o seu povo forte e poderoso. Aquela gente alta, pensa no etíope alto, de pele lustrosa, povo de quem o mundo inteiro tem medo e que vive numa região dividida por rios. Está falando da Etiópia. É isso que ele está falando. Um reino da Etiópia. Esse é o tipo do inimigo que você enfrenta. Gente, não enfrenta o inimigo. O nosso inimigo foi derrotado na cruz, sim ou não? Sim. O nosso inimigo não são pessoas, certo, gente? É carne e sangue? Não. A gente não tem inimigo de carne e sangue. O nosso inimigo são principados, potestades, poderes das trevas desse mundo tenebroso, são hostes espirituais nos lugares da maldade, nos lugares celestiais. Nós temos um inimigo espiritual, mas não fica pensando que ele é um fraquinho, não é. Você pega a maneira como ele lida com as pessoas, como ele é brutal. Jesus diz que ele é um homicida, gente. Então, ele manda você se proteger contra alguém que vai tentar te seduzir ou fazer um acordo para fazer com você, um contrato com você, para te entregar algo que vai te dar prazer, em troca do quê? Em troca da vida eterna, em troca da paz, em troca do teu sossego. É isso. Então aqui, Asa nos ensina a se preparar, a estar pronto para o dia da batalha. Jesus lhes disse, mas agora, se não tem espada, vendam sua capa e comprem uma. Isso aqui é véspera de Jesus ser preso. Em Lucas capítulo 22, ele está preparando. Você lembra que Pedro, ele pega a espada e arranca a cabeça de Malco? Lembra disso? O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, sai do teu conforto. A capa era uma espécie de saco de dormir daquele tempo. Você sabe que não se vendia colchão naquele tempo. Não tinha colchão, gente. Você não ia na loja de colchão ortopédico, de colchão que faz massagem nas costas. Naquele tempo, você usava a capa com o teu colchão. Então, se você está assim muito distraído, se está muito confortável, você tem 2 capas, venda uma e compre uma espada. É a maneira de dizer o seguinte para a gente, ó, se prepara que a guerra vai começar. Então, esteja preparado antes. Qual é o primeiro ponto de preparação? É a consagração. Vamos aprender com esses reis aqui. Nós vamos sair de 2 Crônicas, a mesma passagem está lá em 1 Reis capítulo 15. O coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo do Senhor a prata, o ouro, os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. O que significa isso? Que aquilo que mais eles prezavam de riqueza, estavam dedicados ao Senhor. Aqui não está falando nem de dízimo, nem de oferta, nem de voto voluntário. Está dizendo de colocar aquilo que é mais caro nas mãos do Senhor.
Tudo que você consagra ao Senhor, seja os seus filhos, seja o teu trabalho. Eu recebi uma foto essa semana do irmão que está começando uma empresa. Ele pegou uma Bíblia, ele fez um culto, ele pegou essa Bíblia, é a fé dele, a Bíblia nem manda fazer isso, mas ele pegou essa Bíblia, plantou, semeou lá no trabalho dele e concretou. Existe uma Bíblia aqui na nossa igreja, não sei se você sabe disso. A nossa igreja, quando na pedra fundamental da igreja, foi colocada uma Bíblia aqui dentro. Então o irmão Darcy, a família Saldanha, o irmão Grochovics, Cláudio, está aqui a Claudinha, tem uma Bíblia aqui dentro, e semeou, então consagrou. O que ele está dizendo? Que tudo aquilo que acontecer aqui vai ser para a glória de Deus. É isso que ele está dizendo. Então ele pega tudo aquilo que ele tem, e ele consagra ao Senhor. Tudo aquilo que você coloca nas mãos de Deus, tudo aquilo que você dá, consagrar é dedicar. É isso. Nós, no terceiro domingo de cada mês, nós dedicamos as crianças ao Senhor. Nós consagramos. Aí você tem um filho, pastor, eu quero que o meu filho seja consagrado, quero que o Senhor apresente ao Senhor. Você está cumprindo o que? O mandamento. Você pega a criança, apresenta a criança ao Senhor e diz assim, ó, Senhor, o que vai acontecer na história dessa criança está nas mãos do Senhor. Você não tem que ficar pensando, o mundo espiritual maligno faz a mesma coisa. Pega a criança, consagra no ventre, leva para uma cachoeira, para uma mata virgem, leva para um terreiro, leva para o lodo, para a lama, para o cemitério. Ele faz do mesmo jeito. É uma maneira de você autorizar o mundo espiritual a atuar em teu benefício ou em teu malefício. Então, quando você consagra as coisas ao Senhor, você está dizendo o seguinte, então o Senhor vai guardar, o Senhor vai proteger. É o primeiro passo para você vencer guerra. Segundo passo, é você ser intolerante com o pecado. O pecado, ele não pode encontrar espaço na tua vida. Romanos capítulo 6, ele vai dizer isso para a gente, ó, não haja espaço do pecado nos seus corpos mortais. Não use os membros do seus corpos para o pecado, mas para a santidade. Deixa o seu corpo ser usado para a paz do Senhor, para a glória do Senhor. 1 Reis 15, 11, Asa fez o que o Senhor aprova, tal como Davi, seu predecessor. Ele é descendente de Davi, ele é da tribo de Judá. Expulsou do país as prostitutas cultuais e se desfez de todos os ídolos que o seu pai havia feito. Ou seja, ele quebrou a religião. Sabe o papai? Me ensinou uma religião errada. Ele falou assim, ó, eu não quero isso para mim, eu quero servir ao Senhor. Ele não desonra o pai dele, ele não bate no pai dele, ele simplesmente diz assim, eu não quero isso na minha vida. Ele é um homem que expulsa o sexo, ele é ligado aqui à prostituição cultural. O sexo, ele é ligado sistematicamente ao envolvimento espiritual. A igreja precisa compreender isso. Eu esse ano lancei um livro chamado Aliança de Almas. E as pessoas pensam assim, não, foi só sexo. Não foi não, querido. O sexo, ele tem uma maneira muito contundente de fazer com que duas pessoas se tornem uma pessoa. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 15, diz, aquele que se deita com a prostituta, se casa com ela, se faz uma só alma com ela, se faz uma só carne com ela. E aqui o que ele faz? O culto era algo tão terrível que havia prostitutos e prostitutas que celebravam, que tinham relações sexuais antes deles virem adorar os deuses dele. Era uma profanação, era uma aberração. Você fala, ih pastor, isso era no passado, olha para mim. Não é não, querido. O que eu já atendi de gente, os meus pastores, nossos pastores atenderam de gente que experimentou isso. Tem muita gente que, para se envolver espiritualmente, usa droga. Você vai ver que o espírito imundo manifesta, a primeira coisa que ele faz é tomar uma cachaça. É tomar uma bebida, fumar um cigarro, é pitar um cigarro, é acender um cachumbo, um chimbo, um charuto. Então, tudo isso faz parte de quê? De um conteúdo de contaminação. O que ele fez? Ele foi intolerante com o pecado. Não, pecado na minha vida eu não quero. Ele, como se ele pegasse, quebrasse os cinzeiros, jogasse fora as garrafas de bebida. Foi isso que ele fez. Porque aquilo era usado não para a glória de Deus, mas era usado para o pecado. Ele vai continuar. Chegou até a depor sua avó Maaca, da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste e a queimou no vale de Cedron.
Vocês já viram, devem ter aprendido isso, a gente era garoto, alguém falava assim, ó, isola, bate 3 vezes na madeira. Quem já viu isso? De onde que vem isso, gente? Os cultos pagãos, entre os druidas, entre os celtas, entre os bruxos, aquele culto pagão que foi trazido lá dos países nórdicos, que invadiu, você sabe que a Europa, ela foi tomada por esses vikings, que na verdade eram verdadeiros navegantes, e entraram aonde? Entraram na Inglaterra, na chamada Grã-Bretanha, né? Invadiram o norte da França, chamada de Normandia. Não sei se você sabe disso, os russos, ou os rus, eles são descendência viking. E eles carregaram junto com a noção de fé deles, o que, gente? Práticas pagãs. E eles adoravam deuses na floresta. Por isso que tem espírito imundo que fala assim, vai lá e pega uma cocada, pega um docinho, pega um frango e leva para a mata virgem. Então a pessoa, quando ia entrar na mata, ele pedia permissão para aqueles demônios. Eu posso entrar? É daí que vem essa cultura pagã, que tem até crente que faz isso, que na verdade é uma invocação de espíritos imundos. Vocês sabiam disso? Quem não sabia disso, levanta a mão. Agora você pode baixar, que você já sabe. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Aqui ele pega o quê? Ele pega esses ídolos repugnantes da avó dele e queima lá na floresta do Vale de Cedron. Então qual o segundo passo ali na consagração? É você ser intolerante com o pecado. O pecado, você não pode deixar uma porta aberta para ele. Se você achar assim, não, pastor, é só um pecadinho, aprenda o que eu vou falar para você. Os pecados mais difíceis de você vencer são os pecadinhos. Porque aqueles pecados que são pecados grosseiros, você se livra dele logo. Você abandona ele rápido. Mas aquele pecado que você acha que não é tão pecado assim, ele convive com você 1 dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano, 10 anos e a vida inteira. É gente que fica aprisionada no pecado e não consegue dizer não para isso. Número 3, obediência a Deus. 2 Crônicas 14, ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Olha o que Deuteronômio diz, séculos antes, capítulo 11, verso 8. Obedeçam, portanto, toda a lei que hoje lhes estou dando, para que tenham forças para invadir e conquistar a terra para onde estão indo. Muita gente não compreende que a razão das nossas vitórias está na obediência a Deus. A obediência a Deus não nos enfraquece, nos fortalece. A obediência a Deus faz as pessoas julgarem você. Não, esse crente é maluco, para que ele faz isso? Isso é uma bobagem. Gente, a obediência a Deus fortalece você para que você consiga conquistar aquilo que você precisa e quer conquistar. A obediência a Deus é o terceiro princípio. Quando o rei fala assim, obedeça ao Senhor. Quando você ensina as pessoas a obedecer, você não precisa jogar na cara de ninguém um versículo bíblico. Ele nem vai entender. Se o cara é ímpio, ele nem vai compreender. A gente tem visto aí interpretações fajutas, candidatos a governo, a presidência, a deputado, falarem mal, darem orientação para pastores. Gente, o sujeito ele nem compreende a Bíblia, não sabe nem o que ele está falando. Então, quer dizer, ele usa um versículo absolutamente fora do contexto bíblico, da interpretação, do discernimento de Deus. Ele não tem nem, da parte do Espírito de Deus, ele não tem nem conhecimento daquilo que ele está falando. Então ele fala um monte de bobagem, um monte de asneira. Ele fala, desculpa a expressão asneira, mas é isso que estão falando aí. E aqui, quando você ensina a pessoa a obedecer, não está ensinando a pessoa a ter uma fé cega em algo que ele não compreende. Está falando assim, isso aqui vai ser o melhor para você. Os mandamentos de Deus, gente, eles não são ofensivos, eles não são agressivos. Os mandamentos de Deus, quando ele diz assim, ó, não roube, ele não está dizendo para você assim, ó, seja o bobão da história. Ele está dizendo que
a honestidade na sua vida vai trazer uma recompensa, mas a desonestidade também vai trazer uma recompensa. Eu gosto muito do Salmo 91, escrevi um livro sobre ele, e quando o salmista fala, ele vai dizer o seguinte: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Quantos caíram, gente? 11.000. 1.000 de um lado e 10.000 do outro, caíram 11.000. Mas ele fala assim: mas somente com os teus olhos você verás a recompensa dos ímpios. A impiedade, a ausência de obediência, a ausência de fé na palavra de Deus, leva a pessoa a cair. Quantos caíram? 1.000 de um lado, 10.000 do outro lado. Eu me lembro, isso foi em 1997, ó, você não era nem nascido. Eu estava com meu filho internado no Hospital do Câncer. E eu estava numa UTI. Essa UTI tinha 9 quartos. E era um do lado do outro, eu não conseguia ver o quarto do outro lado, mas eu conseguia ver os pedaços dos quartos, eram tudo de vidro. Então, a enfermaria ficava no centro, havia um corredor que dava acesso. Então, ficava ali a enfermeira-chefe com as enfermeiras, e tinha 9 quartos ali. Eu estava bem de frente para um, era de madrugada, em torno de 3 da manhã. E o Arthur acordou, e eu acordei com um grito, que vinha do quarto exatamente em frente ao meu. E eu, crente, me lembro de ter ido naquele quarto, naquele dia, havia um procedimento semelhante ao que tem hoje, lava a mão, passa álcool, e a gente, pai e mãe com filho no Hospital do Câncer, o que a gente faz? A gente se conhece ali. Nós chegamos a ficar 35 dias internados naquela UTI lá, direto. Eu me lembro de ter ido lá, crente naquele tempo, não tinha essa vida digital que a gente tem hoje, que a gente troca zap. Você levava o quê? Você levava um folhetinho, né? Deus te ama, Deus não está morto. E eu ia entrando e orando, e nesse dia eu entrei naquele quarto, eu vi que tinha um objeto, era um ídolo debaixo da cama do menino, mas não fui lá para mexer na frente. Eu fui só para orar, a mãe já me expulsou, me botou para fora. Não, sai daqui. Eu fui embora, não me magoou com isso, eu compreendo a dor da mãe, eu estava sentindo a mesma dor da dela, mas naquela noite, eu vi aquela mulher dando um grito, e ela me acordou, e aquela criança tinha morrido. Eu vi que a mãe estava chorando. E dentro da mãe eu falei: Deus, que é a primeira coisa que você pensa? Não vai acontecer comigo. E na hora, gente, Deus falou comigo como o som de muitas águas: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Existe uma recompensa na obediência. A gente obedece e a gente acha que a gente está sendo trouxa. Tem crente que obedece e acha que não vai receber uma colheita. Querido, olhe para mim, você vai ter uma colheita boa. Isso não é uma promessa do pastor Lobo, não, gente. É uma promessa do Senhor. Às vezes a gente tem que dizer não e a gente é tripudiado. Tem gente que diz não para a falcatrua e é mandado embora da empresa. Não vou assinar esse negócio. Não vou compactuar com isso. Eu não vou entrar em acordo com isso. Aí o que parece? Que o crente é radical. Que o crente é intolerante. A intolerância, gente, tem que ser contra o pecado. Quando uma pessoa precisar de alguém honesto, e foi isso que me impressionou nos crentes, eu era bem jovem, era a honestidade com que eles tinham, o temor que eles tinham do Senhor. Isso que impressiona. Número 4, de onde que vem a força para vencer? Obedeçam, portanto, a toda a lei que hoje estou lhe dando, para que tenham forças para invadir e conquistar a terra para onde estão indo. Não fique pensando que a autoridade é algo que você não conquista, você conquista. A autoridade que você tem, você conquistou quando Jesus conquistou ela e você creu em Jesus. Não fique pensando que o pastor é alguém, que ele é o canal de toda autoridade. Não é, que o canal de toda autoridade é o Senhor. Chama-se Jesus Cristo.
Ele vai dizer: eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nenhum dano vos fará. Não existe uma retaliação que possa atingir você. Você vai ver que o exército etíope aqui, que nós estamos aqui figurando ele como um inimigo imenso e poderoso, ele vai ser desbaratado. Por quê? Porque esse homem, chamado Rei Asa, ele escolhe se consagrar ao Senhor, ele escolhe obedecer ao Senhor, ele escolhe viver uma vida linda com o Senhor. Número 5, confiança. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti um homem. Qual é o acordo aqui nessa oração? O que o rei está combinando com Deus? Gente, existe sim algo chamado sacerdócio espiritual. Você que é pai, você que é mãe, você exerce algo chamado sacerdócio. Você que é o único crente na sua casa, você exerce o sacerdócio. Qual é o papel sacerdotal? O papel sacerdotal é fazer a ligação entre os homens e Deus. Por exemplo, o ministério de intercessão dessa igreja, que me sustenta, que ora por mim, que ora por você, eles estão fazendo um acordo. É o que Ezequiel capítulo 22 nos conta. Eles entram na brecha. Eles constituem uma defesa contra aquilo que está rachado, o impedimento de uma invasão, o impedimento de um juízo, o impedimento de um mal que venha. Aqui, Asa está orando pelo seu povo, e ele está dizendo o seguinte: eu coloco a minha confiança no Senhor, não prevaleça o homem contra o Senhor. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que aquele povo que foi consagrado, aquela nação que foi consagrada, pertence a Deus. É por isso que é importante o papel sacerdotal, quando você, pai, mãe, filho, estabelece a tua casa como casa do Senhor. Estabelece a tua vida, a tua família como casa do Senhor. Porque você vai dizer para Deus: ah, vendo Deus, esses homens são mais fortes do que eu. É uma multidão, mas eu venho no teu nome. Só que eles estão querendo destruir aquilo que é teu. Gente, olha a oração inteligente desse homem. Ele chama a Deus para o campo de batalha. Ele convida a Deus para fazer parte da guerra. Ele está dizendo: ó Deus, é o seguinte, se fosse só eu, tudo bem. Mas eles estão querendo destruir aquilo que é teu, é o teu povo. Eu venho contra essa multidão, mas eu quero pedir ao Senhor algo: que o homem não prevaleça contra ti. Gente, é a mesma coisa que acontece, sabe onde? Em Atos capítulo 9. O apóstolo Paulo, ele tem a lei a favor dele. O apóstolo Paulo tem um governo romano a favor dele. O apóstolo Paulo, ele tem o sinédrio, aquele grupo de advogados que julgavam as questões judaicas, a favor dele. Mas quem que ele estava contra? Ele estava lutando contra quem? Contra Deus. Quando ele chega, ele está pensando que está fazendo, ele está pensando assim que, não, eu sou o cara, está tudo me favorecendo, eu vou acabar com a raça desses cristãos. Ele era judeu, da tribo de Benjamim, tinha aprendido da melhor faculdade da época, aos pés de Gamaliel, que era o maior rabino da época, e de repente, chegada em Damasco, Deus aparece para ele, Jesus aparece para ele. E quando ele cai do cavalo, Jesus pergunta assim para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não está falando: Saulo, você pegou carta para prender crente. Você está querendo atingir o crente, está querendo me atingir. Se há algo que você precisa compreender, gente, Malaquias fala isso, Zacarias fala isso. Ele diz que nós somos a menina dos olhos do Senhor. Se tem algo no nosso corpo que é sensível a qualquer poeirinha que entre, é a menina dos nossos olhos. Você está ali, entrou alguma coisa no olho, você fala: ai meu Deus, entrou alguma coisa, você começa a mexer, assopra aqui. Enquanto você não arranca aquela poeira dos olhos, você vai ficar sentindo aquela terrinha, aquele objeto estranho que penetrou aqui para tirar fora. O que Deus está querendo dizer é o seguinte: que Deus sente as nossas dores.
Então a oração dele de confiança é o seguinte: Deus, ó, eles estão mexendo contra mim não, eles estão querendo vencer o Senhor. Número 5, busque a Deus. Ordenou ao povo de Judá que buscasse ao Senhor, o Deus de seus antepassados. Ele saiu para encontrar-se com Asa, ele disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Gente, enquanto que Deus está com a gente, é interessante que a Bíblia diz que Deus não muda. Você já ouviu isso? Tiago capítulo 1 diz que Deus não muda. Nele não há mudança nem sombra de variação. A palavra de Deus não muda. Ela permanece para sempre. Quando Jesus ele fala sobre a palavra de Deus, ele fala assim, ó, nenhum tio, nenhum jota da lei será tirado sem que se cumpra. O que ele está falando, gente? É que aquela língua hebraica é uma língua quadrática, parece uns quadradinhos assim, e não tem vogal. E cada um daqueles pontinhos que parecem pinguinhos do I, do J, parece um tio, são chamados sinais massoréticos. O que é isso? São sinais que dão a vocalização da consoante. Então aquela consoante é C, mas você bota um sinal massorético, o C com A vira K, o C com E vira C, o C com I vira C, e por aí vai. Então Jesus diz que nenhuma vírgula, ele está dizendo o seguinte, nenhuma entonação, porque você pode falar oxente. Mas se tem alguém que fala a mesma língua portuguesa e mora mais ao norte, vai falar oxente. A palavra é a mesma, a entonação é diferente. Isso acontece em qualquer país. O meu filho fala o inglês do Texas, é o inglês do caipira. Ele não fala porta, ele fala porta. É a mesma palavra, com uma entonação, mas a palavra de Deus não muda. O nosso Deus não muda. Quando você busca a Deus, ele vai se encontrar e vai dizer o seguinte, ó, Deus está aqui. Ele não vai mudar. Agora, se você permanecer com ele, ele vai permanecer com você. Qual o problema? É quando você começa a se afastar. Ó, Deus não tem mudança nem sombra de variação. Ele vai te abençoar aqui, ó, aqui, ó. Aí você começa o quê? A se apaixonar por esse mundo. Você começa o quê? Você começa a querer viver uma vida longe de Deus. Achar que longe de Deus existe um prazer que Deus que está ali não vai te dar. Você começa a se afastar e começa a dizer no seu coração que viver sem Deus é melhor do que viver com Deus. Aí o profeta fala para Asa, ó, Deus é o mesmo. Se você buscar Deus, você vai encontrar. É a mesma expressão de Jeremias, quando ele diz, eu bem sei que planos têm a respeito de vós, plano de paz, não do mal. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração, serei achado de vós, diz o Senhor. E por último, o que eu faço, pastor? O senhor está pregando aí, eu estou entendendo, mas eu estou vivendo em paz. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Disse ele ao povo de Judá, vamos construir as cidades com muros ao redor, fortificados com torres, portas e trancas. Então eles construíram e prosperaram. Tem gente que só busca Deus no tempo de guerra. Tem gente que só busca Deus quando tudo dá errado. Tem gente que só busca Deus quando ele está no beco sem saída. Tem gente que só busca Deus quando ele está assim, com a faca na garganta. A gente aprende a andar com Deus quando tudo estiver bem também. Aprenda a buscar Deus e fortalecer a tua vida quando você está vivendo tempos bons. Porque existem tempos ruins e tempos ruins. A Bíblia diz isso. Há tempos de vacas gordas e há tempos de vacas magras. Leia Gênesis capítulo 41. Até o faraó, até o faraó experimentou isso, ele sonhou com isso. Ou seja, há tempos que você vai ter fartura, tranquilidade, você não vai ter enfermidade, você vai estar saudável, tudo vai dar certo, mas vai ter tempo que as coisas vão ser ruins. Em Mateus capítulo 7, ele fala, aquele que ouve minhas palavras e coloca em prática, é semelhante a quê? A um homem que construiu uma casa sobre a rocha. E aquele que ouve e não coloca em prática, é aquele que construiu uma casa onde? Sobre a areia.
Agora, sobre os dois, vão ter tempos bons e ruins. Vai ter tempo de chuva, de terremoto, de transbordar, de vento, de furacão. Mas quem obedece fica com a casa firme e quem não obedece, a casa cai. Aprenda a viver com Deus nos dias bons. Aprenda a buscar a Deus. Se você veio buscar algo aqui, entenda isso. Deus vai te dar. Deus é generoso, querido. Deus não é um Deus que está buscando assim, vamos ver até onde Ele vai. Deus, Ele conhece a fraqueza da gente. Deus conhece a maneira como nós somos sensíveis, como nós somos frágeis, como nós somos vulneráveis. Agora, aprenda a viver com Deus em todo o tempo. Essa foi a prova do deserto. O povo ficou 40 anos e Deus falou assim, Deus não vai fazer você esperar 40 anos. Aquilo ali era sombra de bem-vindouros. Aquilo ali era exemplo para aqueles de quem viriam esses tempos. O que Deus quis mostrar para mim e para você ali é o seguinte: até quando você é capaz de me servir? Porque tem gente que só serve a Deus quando o dia está ruim, mas tem gente que só serve a Deus quando os dias são bons. Como é que eu encerro isso? Mantendo a paz. Segundo Crônicas, ninguém entrou em guerra com ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e Ele tem concedido paz em nossas fronteiras. Que você quer paz na tua fronteira? Não é bom viver em paz, gente? Não é bom viver em paz? Não é bom viver em paz dentro da sua casa, no seu trabalho? Imagina você chega assim num local que é só confusão. Por que Deus concede paz? Porque a gente se consagra a Ele, porque a gente busca a Ele, porque a gente confia nele, porque a gente obedece a Ele. Gente, é uma palavra difícil de você acolher hoje? É, gente. Então a paz, ela não vem por acaso. Uma vida em paz, ela não atinge a gente. Ele deu sorte no casamento dele, ele deu sorte na profissão dele, ele deu sorte no ministério dele. Não é nada disso, gente. Tudo isso aqui é construído. O que o rei Asa fez? Ele construiu. O que você vai ter que fazer? Construir. Pastor, eu estou assim que nem ele, foi ameaçado, tem 1 milhão de inimigos aqui. Aliás, eu estou devendo 1 milhão no banco. Pronto. Está ali, eu tenho 1 milhão de problemas para resolver, de boletos para pagar. Eu tenho 1 milhão de problemas na minha vida pessoal. Gente, Asa também teve. Ele te dá aqui um caminho. Para quê? Para você experimentar a paz. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Nós temos um louvor. Enquanto Samuel, eu queria que você quer viver em paz, querido? Sai do seu lugar aqui, vamos orar. Você está vivendo em paz? Vamos orar. Você está ameaçado pela guerra? Também vamos orar. Gente, sai do seu lugar, todos vocês, vem aqui, vamos orar. Vamos orar, quero convidar o pastor Marcos aqui. Pastor Marcos, vem cá todo mundo, sai do seu lugar, vamos orar aqui. Toma, recebe essa palavra como tua, querido. Dá um passo de fé. Vem diante do Senhor. Consagra a tua vida ao Senhor. Se existe algo em desobediência, que tu chega com Deus, Deus, eu preciso consertar isso na minha vida. Se existe alguma área da tua vida que não está consagrada ao Senhor, você consagra a Ele. Chega um pouquinho mais para cá, William, Claudinha, por favor, vem cá, ajuda aqui. Sai. Vamos vir todo mundo aqui, pastor Marcos, vamos orar. Vamos levantar um clamor aqui para que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que ouviu a Asa, o Deus de Jesus, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, também venha pacificar a nossa vida. Vamos orar. Asa buscou o Senhor. Ele levou todo o povo a buscar o Senhor. Ele apregou o jejum, consagração, para encontrar a paz. Vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus nos traga paz. Diga para Deus que você vai deixar todas as tuas guerras, as tuas lutas aqui nessa noite. Tudo aquilo que rouba a tua paz, que rouba a tua fé, que rouba a tua esperança. Pai, nós estamos diante do Senhor, Deus. Queremos agora, através do teu Espírito Santo, Deus, colocar aqui nesse altar tudo aquilo que nós enfrentamos, todos os problemas, todas as dificuldades, todas as inquietações da nossa alma, Senhor, nós queremos deixar aqui nesse altar. Muitas vezes, Senhor, nós vivemos em guerra contra as pessoas, fazemos guerra contra os outros, fazemos guerra dentro das casas, dentro do nosso lar, fazemos guerra contra pessoas, contra o nosso chefe. Às vezes nós mesmos estamos em guerras com nós mesmos, nós não compreendemos
o que estamos vivendo. Buscamos paz, mas não compreendemos a paz, então vivemos em guerra. Mas, Pai, agora nós queremos clamar, Espírito Santo de Deus, que cesse agora no nosso coração toda disfunção, toda guerra. A Tua palavra diz que nós somos bem-aventurados os pacificadores, aqueles que trazem a paz do Senhor, aqueles que vivem em paz. Pai, nós entendemos aqui nessa noite que a nossa guerra, a nossa batalha, a nossa luta, Pai, não são contra as pessoas, é contra o sistema, é contra as potestades, os principados e potestades nas regiões celestiais. Então que cesse agora toda confusão, toda briga, Pai, toda falta de paz agora no nosso coração, Pai, toda essa inquietação da nossa alma, que nós possamos encontrar no Senhor a paz que excede todo entendimento, conforme a Tua palavra diz, que a paz que vem do Senhor é a paz que excede todo entendimento. Jesus em João vai dizer que eu deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não dou a paz do mundo, Ele nos deu a paz que vem dEle. Então, Pai, que cesse agora nas casas, na vida, no interior, na alma, no coração dos Teus filhos, Pai. Que cesse agora toda briga, Deus, toda briga interna, toda guerra interna, Senhor, que muitas vezes se levanta dentro do nosso coração, Pai. Nós damos uma ordem agora que cesse em nome de Jesus. E que a paz do Senhor, Pai, possa realmente cuidar do nosso coração, controlar a nossa vida, que possamos viver em paz com Deus e paz com as pessoas, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Vive em paz, paz com Deus e paz com as pessoas. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente. Estenda tuas mãos para cá. Que Deus te abençoe, que você tenha um restante de semana na presença do Senhor. Saia daqui e declare a paz de Cristo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua história. Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela vida dos teus filhos, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado por essa palavra poderosa nos nossos corações, Pai. Decidimos parar de viver em guerra agora e queremos viver a paz com Deus nas nossas vidas e na nossa história. Leva o teu povo em paz, em segurança. Leva os teus filhos agora guardados e protegidos pela tua boa mão, Senhor, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você que não é batizado, procura o pastor Paulo. O pastor Paulo está aí? Não, tá lá o pastor Paulo lá. Se você não é batizado, quer ser batizado, procura o pastor Paulo. Se você não é membro da IBBR, procura o pastor Paulo. Se você é membro de outra igreja, vá em paz, dá um abraço no teu pastor em nome de Jesus. Amém.